Eu tô seguindo uma linha de conteúdo aqui no meu canal que, cara, eu vou fazendo alguns vídeos em sequência e eu vou conectando alguns pontos entre eles. Então, com o vídeo que eu fiz de comparação, depois eu fiz um vídeo falando de rede social. E agora, do vídeo de rede social, inclusive você pode clicar aqui no meu canal e poder assistir esse vídeo completo falando de mais de rede social, da parte boa, da parte ruim da rede social e como a gente pode fazer tudo isso e agregar positivamente e não deixar a rede social usar a gente. Mas eu falei um pouco sobre extremismo e como a rede social ela cria um certo ambiente propício para extremismo. E a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Esse vídeo aqui não vai ser muito sobre desenvolvimento pessoal, sobre melhora constante, é, Kaizen, sei lá, essas coisas assim. Estoicismo, não vai ser sobre isso. Esse vídeo aqui, ele vai abordar sobre aspectos políticos, históricos, de comportamento humano e também de filosofia e sociologia. Vou relacionar alguns pontos que são esses: a eleição na Alemanha e a ascensão do partido AfD. Estou gravando esse vídeo no dia 28 do 5, então 28 do 5 não, 28 do 2, 28 de fevereiro. Então, acabou de ter eleições na Alemanha, então acaba que tá bem fresco, consigo falar disso bem. União Soviética e Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, imigração na União Europeia e a ética protestante de Max Weber. Se você está aí no ensino médio, provavelmente você já ouviu falar de Max Weber, ou basicamente o pai da sociologia. A Alemanha, que vai ser majoritariamente a nação que eu vou mais falar aqui, mano, é um lugar que vem muito filósofo, por exemplo, Kant, o próprio Marx, né, pode ser considerado um filósofo, né, mas Marx, pô, quem mais? Nietzsche, todos filósofos alemães, o Weber também, se eu não me engano, é alemão, e cara, o Weber não é basicamente ele um filósofo, né, ele é mais um sociólogo, mais o pai da sociologia, mas meio que estuda ali parecido, então bora lá. Bora, bora, bora. Só tomar uma água aqui primeiro. Bora. Bom, primeiro aqui, vou relacionar e vou começar falando da Ética Protestante de Max Weber. A Ética Protestante, ela é um livro que relaciona o comportamento humano das pessoas que são protestantes. Então, nesse livro aqui, ele basicamente fala sobre os protestantes calvinistas e puritanos. Eles são parecidos, mas não são iguais. Então, fala mais sobre e luterianos, né? Porque tem essa distinção, né? Então, a ética protestante, a revolta protestante, ela começa com Martim Lutero na Alemanha em 1517. Então, a Alemanha é o berço da revolta protestante. E o Martin Lutero, nesse livro, ele explica mais sobre como que essa ética protestante que cria pessoas, tipo, muito disciplinadas, regradas, focadas na vida simples, que reinvestem o dinheiro nos negócios, uma pessoa muito séria, organizada, eficiente, até um ponto da indústria alemã, porque a Alemanha vai criar essa coisa muito de indústria, vai criar uma indústria muito forte, uma economia muito industrial, principalmente ali no Império do Kaiser, antes da Primeira Guerra Mundial, que é um mix ali de autoritarismo com democracia, um pouco mix assim, mas é um bagulho do Kaiser lá, que é uma potência muito industrial, a Alemanha sempre foi uma potência muito industrial, é até uma coisa meio que relacionada ao o que veio primeiro, o ovo ou a galinha. A Alemanha tem muita indústria porque ela tem essa ética, ou a indústria na Alemanha é muito forte porque eles têm essa ética, sabe? Tipo, acaba meio que a indústria se desenvolve por causa dessa ética, ou essa ética ela se desenvolve porque tem muita indústria, sabe? Acaba que, tipo, fica o que veio primeiro, mas bora lá. A ética, como eu já falei, a Alemanha é basicamente o berço da revolta protestante. Então, basicamente, cara, isso vai criar um alemão, um povo alemão, muito sério, muito organizado, metódico, qual que seria outra palavra? Disciplinado, eficiente e principalmente racional e sistemático. Vai criar esse aspecto do alemão, sabe? Um alemão muito disciplinado, muito trabalhador, vai criar esse aspecto no alemão. Porém, mano, mesmo com esse caráter muito racional, muito sistemático do povo alemão que vai ser construído por causa disso, a Alemanha vai ter muitas tensões. A Alemanha vai ter muitos, muitos, muitos problemas. Que problemas são esses? Problemas estruturais, problemas de guerra ali por causa dos seus vizinhos,
como por exemplo a divisão do Sacro Império Romano-Germânico, também vai ter as guerras napoleônicas, também vai ter a reunificação da Alemanha, que foi muito tardia, teve muitos problemas, o negócio da Prússia. Depois vai ter uma guerra com a França, que eles vão até ganhar, que vai até fermentar essa coisa das tensões para a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial em si, depois a Segunda Guerra Mundial, que depois eles serem estraçalhados ali lá no Tratado de Versalhes, explode a Segunda Guerra Mundial. Guerra Fria, divisão da Alemanha, na verdade divisão da Alemanha e Guerra Fria. Então, nesse período ali curto de tempo, a Alemanha passa por muitos problemas, né, como eu posso falar. E, cara, isso abala muito a moral do povo alemão, sabe? Isso abala mesmo. Não tô falando, nossa, nacionalista, não sei o quê, supremacista branco, não tô falando disso, pô. Tô falando que isso abala mesmo a moral de um povo que, pô, passa por muitos problemas, toma muita porrada ali durante muito tempo. E isso acaba abalando, sabe? Deixa a pessoa com falta de esperança e tudo mais. E tem até uma frase de persuasão que eu vou deixar aqui do lado, que, cara, é uma frase em inglês que, pra quem entende, vai ser ainda muito melhor. Só que eu vou deixar aqui, não vou falar nada sobre isso agora, que o vídeo não é tanto sobre persuasão, sobre essas coisas agora. Mas, basicamente, qualquer pessoa que dá esperança pro falido no sentido do cara que tá mais na merda mesmo, tá ruim. Então, o cara que dá esperança ao falido e o cara que ajuda a pessoa a atacar pedra no suposto inimigo deles, vai ter uma ascensão muito grande. Então, você manipulando as massas ali, fazendo um movimento populista, vai dar muito certo em momentos que a sua nação estiver muito fragilizada, que é o caso da Alemanha nesse período, né? A Alemanha estava muito fragilizada por diversos conflitos. Então, vai ter uma ascensão de movimentos populistas. E isso a gente vai conectar com o próximo ponto, que é União Soviética e Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemãos. Alemãos, né? Falei errado. Então, primeiramente, vou explicar um pouco sobre, como eu já falei, o ser humano, ele meio que gosta de se sentir pertencente a um grupo e meio que ser acolhido por esse grupo, tacar pedra em quem ele acha que é o inimigo dele. E agora a gente vai ter dois lados. Primeiro, a gente tem que colocar que a gente vai ter primeiro o lado nacionalista e o lado progressista. Então, mas deixando claro aqui que o nacionalismo na Europa é diferente do nacionalismo no Brasil. Porque no nacionalismo do Brasil a gente tem desde o amor à pátria do Bolsonaro, que é tipo, amor à pátria, família, Deus, os caralho, que é do Bolsonaro, tanto da parte, tipo, um nacionalismo mais, supremacia latina, sabe? Então é mais voltado para a elite da esquerda, sabe? Alexandre de Moraes, esse povo assim, do Supremo mais ou menos, que é um povo mais da elite da esquerda, que eles não querem ter influência dos americanos, falando que tem que ter autonomia e tudo mais. Então é mais ligado a isso também muito ligado a esses movimentos da América Latina, Che Guevara, que nem são assim, tipo, eles não querem emancipação dos Estados Unidos, eles só estão alinhados à União Soviética, né, no caso. Mas, falando sobre outra coisa. Concluindo isso, o nacionalismo no Brasil tem essas duas vertentes. O nacionalismo no Brasil era mais voltado ao pessoal da esquerda. Mas agora o Bolsonaro tentou trazer isso mais voltado para a pátria e amar a pátria. Então, mas em via de regra, no Brasil, o nacionalismo é uma coisa mais voltada para a esquerda. Tirando o bagulho militares, cara. Mas beleza, na Alemanha é diferente. Na Alemanha, a gente vai ter o nacionalismo e na Rússia, por exemplo, o progressismo. Essas duas medidas populistas, o que elas vão querer trazer? Na Alemanha, o nacionalismo vai falar: nós, alemãos, anglo-saxões brancos, somos melhores que os judeus, nós temos que supor a eles foram os errados, a gente só perdeu por culpa deles, eles são os inúteis, eles querem nos atrapalhar, eles são donos dos bancos e a gente está numa inflação gigante. Nós, alemãos, somos melhores que os negros, somos melhores que os homossexuais, somos melhores que todo mundo, nós somos a raça superior da porra toda da Europa. Então, na Alemanha vai ser construído esse nacionalismo, que é para manipular as massas. Lembrando aqui que é um povo abalado, então não fica julgando as pessoas, não fica com essa coisa de fariseu aí querendo julgar os outros, porque, cara, se você tivesse acabado de perder uma guerra que devastou o seu povo e a inflação do seu país está lá nas alturas,
qualquer pessoa que faz um discursinho bonito e fala que você é o alemão foda, que nós somos a grande Alemanha, não sei o quê, você também ia cair, tá ligado? Então, tipo, se eles caíram, não fica julgando as outras pessoas, não. Então, tipo, mas continuando. Esse movimento, nacionalismo de elevar o ego alemão, vai fazer com que eles queiram se expandir e queiram dominar tudo. Beleza. Essa é a parte nacionalista que vai se evoluir ao Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Beleza? Beleza. Agora a gente vai para o outro lado, que é o lado do progressismo. O progressismo, ele vai meio que... Eu estou resumindo aqui muito, porque senão o vídeo ia ficar muito longo. Mas beleza. O progressismo basicamente vai ter a moral. O outro lado também faz isso, mas vou fazer isso aqui só porque está mais fácil e mais didático de fazer. O progressismo ele vai basicamente se basear, isso falando na Rússia, né? Vai se basear em tacar pedra no outro, então falar, ó, aquele cara ali é o dono do proprietariado, não sei o quê. A gente vai tacar pedra nele porque ele tá errado, é por isso que a gente é pobre, é por isso que a gente não tem comida para comer, é por isso que nossos filhos estão passando frio e a gente está morrendo do inverno, as coisas estão caras, não sei o quê, e a culpa é dele, a gente tem que tirar ele do poder, tem que matar ele, e assim a gente se colocar no poder e todo mundo ficar igual e tudo mais, e a gente fazer uma política para todo mundo ser igual, ok. Isso é o progressismo, que ele uma política populista progressista que avança e se meio que cresce até o socialismo e comunismo, beleza? Então, igual o nacionalismo alemão que cresceu e evoluiu para o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, não tô evitando falar a palavra, porque você sabe que o alcance cai, né? Então, pô, me ajuda aí, mas você sabe do que eu tô falando. Quanto a evolução do progressismo populista na União Soviética. Então, beleza. A gente entendeu que esses movimentos, eles avançam. E, cara, isso é normal, porque a Constituição da Alemanha, ela foi criada tirando muito poder do executivo. Por quê? O que aconteceu? O cara era eleito, aquele do bigodinho alemão, o pintor austríaco, ele era eleito, e ele simplesmente ia aprovar uma lei, não sei o que, beleza. Fecha o Congresso, fecha o Supremo, beleza. E aí os caras ficam tipo, mano, o que tá acontecendo, não sei o que. Não, eu só tô recebendo ordens, só recebo ordens do Executivo. Aí fecha o negócio, aprova a lei que ele quer, e aí ele vira um ditador. Então, isso era um medo que eles têm, tá ligado? A Constituição alemã, igual a Constituição brasileira, foi criada a partir de um medo. A Constituição alemã, o medo do partido, e a Constituição brasileira com um medo, né, uma república recém-formada da ditadura militar. Então, a Constituição brasileira ela tira muito poder do Executivo, dá muito poder pro Congresso, não, pro Supremo, o STF, podendo assim ter uma facilidade e evitar que alguma coisa dos militares tome o poder de novo e o Executivo tome o poder. Igual na Alemanha. Acaba que por causa dessa história do país, acaba tendo, tipo, um certo medo, sabe? Porque é diferente, sabe? É diferente ter um partido comunista, um partido nacional socialista dos trabalhadores alemães aqui no Brasil do que ter na Alemanha e na Rússia, sabe? É diferente, sabe? É realmente diferente. Igual nos Estados Unidos, a gente não teve mudança na Constituição porque eles não passaram por isso. Eles não passaram por uma guerra civil de bolcheviques que levou eles a serem comunistas, nem a um golpe, né, do partido, e nem um regime militar, que tiveram que fazer eles mudar a Constituição, para mudar as coisas para que isso não acontecesse de novo. Então eles não tiveram isso. Mas, dando sequência, agora que a gente meio que concluiu isso e você entendeu que esse populismo ele avança para um nível maior, com uma promessa de líderes muito bons, de caras com uma oratória extraordinária que levantam multidões e etc. Agora a gente vai para outro ponto, que é imigração na União Europeia. Imigração na União Europeia. Primeiro falando da Noruega, a Noruega é um país, acho que ela não teve uma política de imigração tão severa, tão liberal quanto dos outros países, porque a Europa ela tá meio que querendo pagar uma dívida histórica que eles têm por terem colonizado basicamente o mundo inteiro.
Então, meio que eles aceitam todo mundo. Eles aceitam diferentes culturas, diferentes porque eles meio que estão com dívida com o mundo e eles querem reparar meio que essa dívida. Porém, isso mais ajuda do que atrapalha. Por quê? Não existe extrema-direita na Noruega. Por quê? A Noruega não teve políticas tão liberais de imigrante. Porque, pô, se você é um país cristão, branco, que passa frio, pô, vai chegar um paquistanês ou um muçulmano, que acho que também é muçulmano, paquistanês, agora eu não me recordo. Acho que é muçulmano. Então vai chegar um muçulmano que passa num calor de 40 graus o ano todo no seu país. E não vai ser uma criancinha que pode se adaptar à cultura. Vai ser, a maioria dos imigrantes, cara, são os caras de 30, 45 anos com vigor físico, tudo homem, tá ligado? Porque mulher é muito difícil por causa do vigor físico mesmo. Não tô falando que mulher não imigra, né? Mas mulher e criança é muito mais difícil imigrar. Então, é mais homem que imigra, pegando em geral assim. Mas beleza. Cara, é muito difícil a adaptação de um imigrante na Europa. Por quê? Vamos colocar na Alemanha ou no Reino Unido. O Reino Unido saiu da União Europeia, mas é muito parecido ainda. Então, para adaptação é muito complicado, cara. Porque você pensar, o muçulmano que chegou lá, beleza, cheguei lá. Mano, ele vai estar no frio, não vai estar acostumado com isso. Isso vai deixar ele mais triste, porque o cara não vai ter a mesma exposição ao sol. Por exemplo, pode ter déficit aí de vitaminas e pode até desenvolver uma depressão, porque isso acontece muito. Isso acontece muito, muito, muito. Por causa do sol, acostumar com o clima. Pode ver, mano, muito jogador de futebol brasileiro vai pra Europa e fica triste, porque tá com frio. Tá num frio da porra, viveu a vida toda no Rio de Janeiro, num calor. E, pô, mano, não tem família, não tá se adaptando à cultura, a língua é diferente, a cultura é totalmente diferente, então é muito difícil a adaptação, sabe? Ainda mais do muçulmano. Se a gente é brasileiro e é cristão ainda e vai pra lá e é muito difícil, imagina pro muçulmano que fala uma língua totalmente diferente, que não sabe das coisas, sabe? Então é realmente muito complicado. Mas, igual a gente está fazendo o exercício de se pôr no lugar do muçulmano, que é muito difícil, o cara ele pode se juntar com outros muçulmanos e roubar porque ele não está conseguindo trabalho, não está conseguindo aprender a língua, então ele rouba e coloca no lugar dele. Vamos colocar no lugar do europeu, do branco europeu. O muçulmano, por ele, na cultura dele, no país dele ser assim, acaba que é diferente, pô, porque não tô querendo aqui falar que, eu sou supremacista branco e odeio imigração, não, pô, não é isso que eu tô querendo dizer. É totalmente lógico aqui. Mas, cara, imagina isso no seu país, na sua situação. O cara de outro país, um muçulmano, por exemplo, chega na Europa e ele tá andando na rua de noite. E ele vê uma pessoa, ele pode assaltar essa pessoa, que também seria revoltante, mas, por exemplo, se é uma mulher passando ali, cara, pra ele veio de um país que isso não acontece, mulher não pode andar na rua. E ele vê uma mulher de noite andando na rua sem estar acompanhada, o que ele pensa? Ele pensa que pode violentar ela sexualmente. E é isso que às vezes, muitas das vezes acontece. Então, tipo, o cara, o nativo, ele se revolta com isso. E às vezes ele vai lá, bate no muçulmano, espanca o muçulmano, e depois de toda a investigação ele é preso. Então, tipo, porra, pensa, se coloca no lugar dele, tá ligado? Tipo, pô, o cara chega no seu país, não se adapta à cultura, violenta uma mulher sexualmente, comete crimes no meu país, rouba as pessoas, e depois eu bato nele e vou preso. Tipo, porra, mano, meu Deus, o cara parece que tá sendo protegido do Estado, enquanto eu que sou nativo daqui, sei lá, alemão ou inglês, tô sendo aqui, mano, escancarado pra merda, sabe? Tipo, isso é revoltante. E é por isso que esses partidos de extrema-direita, muito contra a imigração, vêm crescendo na Europa. Agora sim, entendeu? E aí, você entendeu por que na Noruega não tem isso? Porque na Noruega a política de imigração não é tão liberal quanto nos outros países. Entendeu? Então, tipo, nossa, não é culpa do europeu, não é culpa do muçulmano, cara, é uma política mal feita. É uma política de imigração que tenta chamar todo mundo, só que, cara, não tem as integrações culturais, então acaba ficando muito difícil, sabe? Pô, você fazer isso com o nativo é muito ruim. Assim como você jogar o imigrante no meio da vida real inglesa, ou francesa, ou alemã mesmo, também é muito ruim. Então a gente está fazendo um exercício aqui
muito complicado, sabe? Muito, muito complicado. E agora isso leva ao último ponto, que é eleições na Alemanha. No dia que eu estou gravando, dia 28 de 2 de 2025, acabou de ter eleições na Alemanha e o partido que foi mais dominante foi o AfD, que é um partido intitulado de extrema-direita pela Globo, pelo New York Times. Eu não concordo muito, eu não acho que é tão extrema-direita assim como eles acabam falando. Tem umas coisas estranhas assim, não vou falar nada. E eu estou falando aqui dia 28, sabe? Pelo que eu já estudei do partido, já vi algumas coisas, não me parece ser um partido realmente de extrema direita. Só me parece ser um partido que tem políticas fortes de imigração por causa da população revoltada. Mas é lógico, tem umas coisas estranhas no partido, mas eu não consideraria de extrema direita sim. Mas beleza, bora avançar. Foi um partido que, mano, basicamente dominou, sabe? Cresceu muito na Alemanha Oriental, que é mais conservadora, assim, pá. E ela cresceu muito na Europa inteira, na Alemanha inteira, principalmente na Europa Oriental. E cara, isso só reforça o que eu já havia falado, que a população tá, mano, foda, sabe? Tipo, tá de saco cheio. E isso cria extremismo. Isso cria xenofobia do povo. Então, o cara ele vai começar a odiar o muçulmano, porque ele vai associar o muçulmano ao o cara, sei lá, o merda que chega no meu país, comete um monte de crime e, mano, acontece com isso, tá ligado? É muito triste isso, porque isso acaba criando uma apatia das pessoas. Ela não consegue se colocar no lugar, porque ela tá cheia do ódio. Ela tá cheia de ódio na cabeça dela. Então, tipo, é muito complicado isso. Cria uma situação realmente de extremismo. Do cara, tipo, por uma política mal feita, ele começa a odiar o muçulmano. Isso é extremamente ruim. Porque o cara, isso vai acender uma chama de xenofobia muito perigosa na Europa. Que, mano, a gente sabe que, e lógico, né, como eu já havia falado, você ter xenofobia nesse grau na Europa é mais complicado do que você ter aqui no Brasil, por exemplo. Porque a gente não tem esse histórico de um líder autoritário xenofóbico, sabe? A gente não tem esse histórico aqui no Brasil. Então, desse líder autoritário que fez câmara de extermínio e tudo mais. Então, tipo, é muito complicado isso, principalmente na Europa. E a Europa, ela é um continente muito apático, sabe? Um continente, pô, muito apático. Eu tava vendo um vídeo do Novos Clássicos Show, que, mano, recomendo muito. Esse canal é muito, muito bom pra quem gosta muito de política, já política internacional, geopolítica, história, mano, é muito, muito, muito bom, tá ligado? Recomendo muito você assistir esse canal se você se interessa por esses temas. E se você tá assistindo até aqui, você se interessa por esses temas, né? Vamos ser franco. Então, mano, assiste esse canal porque eles também comentam muito sobre isso e é muito interessante toda essa relação. Então, mano, a gente conseguiu aqui fechar uma linha de raciocínio muito forte e a gente conseguiu entender o porquê que o extremismo ele reina e ele tá crescendo cada vez mais na Europa, por exemplo. E como isso é triste, tá ligado? Porque acaba que a gente cria movimentos extremistas e a gente não consegue ver o lado do outro e não consegue criar ali um meio termo, sabe? Porque acaba que o extremismo, mano, via de regra sempre não é a melhor opção, nunca. É muito triste, mano, porque cria uma xenofobia, sabe? Então vira grupo, sabe? Vira tipo branco versus muçulmano, cristão versus muçulmano. Cara, isso é muito triste, vira homens versus mulheres, e ainda mais porque a ascensão também do AfD é muito pela política energética da Alemanha. Porque um partido verde aí, muito desse povo mais jovem que vota, e um partido verde, assim, de energia verde e tudo mais, eles começaram a querer cortar a energia nuclear. Que tipo, mano, por que você quer cortar a energia nuclear, sendo que nem polui, tipo, pô, nem ele emite CO2, por que você quer fazer isso? Só que aí levantaram o projeto e tiraram. É até uma coisa meio uma teoria da conspiração que foi um movimento financiado pelos russos, que faz sentido, faz muito sentido, mas não tem comprovação. Mas eu acredito que faz muito sentido isso. Mas beleza. O Partido Verde lá levantou um negócio e tirou a energia nuclear da Alemanha, a produção de energia nuclear da Alemanha. Aí a Alemanha começou a ter que comprar mais gás natural russo, só que explodiu a guerra. Aí a Alemanha está tendo que comprar mais caro de outras pessoas porque a Rússia não pode vender. Olha que ótimo, né? E aí a conta de energia na Alemanha agora está muito alta. E os caras estão putos também. Os caras do AfD também estão putos e levantam essa bandeira falando
da conta de energia, da inflação, que o país está ruim, que imigração atrapalha e, tipo, são políticas verídicas, sabe? Só que o que eu tô atacando aqui é a xenofobia e o extremismo. Só que as políticas mesmo, elas fazem muito sentido e elas não são ilógicas, elas não são sem sentido e, tipo, totalmente irracionais. Elas têm uma certa lógica por trás delas. Só que eu tô falando aqui, batendo na ponta de pano. Se essa política não tivesse sido feita dessa maneira, não teria levado a esse extremismo e a essa xenofobia que vem se criando na Europa. E é muito ruim, né? Porque, de novo, uma xenofobia e essas coisas acontecendo na Europa é muito triste, sabe? É realmente muito triste. Então, cara, é um vídeo que não tem muita conclusão, não tem muito que a gente pode levar disso, porque é realmente informação. Tô trazendo aqui mais informações. Eu gosto muito de falar isso, mano. Sinceramente, esse conteúdo é um conteúdo que eu faço aqui muito feliz. Eu tive aqui um problema aqui, então eu tive que regravar esse vídeo uma vez. Também tô meio rouco da garganta, tô com o nariz escorrendo um pouco, então caso eu tenha gaguejado ou tiver algum problema, mano, releva um pouco aí, porque realmente a garganta tá um pouco ruim, etc. Mas eu sou muito fã de falar sobre isso, não é tipo tanto sobre desenvolvimento pessoal e etc. O que você consegue tirar desse vídeo. É basicamente um vídeo de conhecimento, como os que eu vejo e eu gosto muito de trazer essas coisas. E o canal é meu, né? Eu posto o que eu quiser, então acaba que. Eu posto o que eu quiser, então acaba que você não gosta. Pô, espero que você goste de outros conteúdos que eu faço. Mas fico por aqui, espero que você tenha gostado disso. Obrigado pelo acesso. Me siga nas outras redes sociais, @Matheus Brugin no Instagram, arroba Brugin com 2 N's no TikTok. Me segue lá que vai me ajudar demais. Se inscreve nesse canal e ativa o sininho, porque aí você vai estar podendo acompanhar mais vídeos como esse, ficar mais próximo ainda de mim e fortalecer o trabalho aqui que eu venho fazendo, dessa pesquisa aqui toda e dessa bagagem cultural que eu acabei agregando para você nesse último tempo. Então, obrigado pelo acesso, valeu, viu? Tamo junto e até a próxima.